Bom, a Jubax começou com um novo projeto agora semanalmente. A gente vai estar lançando um devocional sobre Tiago. Cada capítulo vai sair por semana, um capítulo por semana no caso. E a gente viu a necessidade de produzir esse material para a gente ver o caráter mais de Deus, conhecer mais o caráter de Deus nessa quarentena, que a gente possa retirar um tempo a mais para estudar sobre a Bíblia. E eu creio que o Espírito Santo de Deus nos fala de várias maneiras, mas a gente não pode tratar a Bíblia como um biscoito chinês que a gente abre e vê o versículo do dia, ou a gente não pode tratar a Bíblia como horóscopo, ver o que Deus quer falar para nós hoje. Mas sim, o salmista aqui fala já como que a gente deve tratar a Bíblia. Salmos capítulo 1, versículo 2 está escrito: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aqui Salmos já fala como que a gente deve tratar a Bíblia, como que devemos ler a Bíblia e procurar entendê-lo. E eu vou começar no capítulo 1 de Tiago, mas antes de começar esse capítulo, eu gostaria de contextualizar quem foi Tiago. Tiago foi irmão de Jesus Cristo. Ele escreveu essa carta para não direcionada a uma igreja, mas todos os cristãos que estavam sendo perseguidos, tendo tribulações naquela época. Ele escreveu 50 depois de Cristo. Mais ou menos nessa época estava tendo uma tribulação bem grande, né, pelos cristãos, estavam sendo mortos. E ele escreveu com esse intuito. Ele não foi um escritor, ele era um pastor. Também Tiago, se a gente pegar a ler de uma vez ali, ressaltar alguns pontos, ele trata de 3 pontos: o nascimento, o crescimento e a maturidade da nossa fé cristã, e principalmente a maturidade, como que devemos ser maduros na nossa fé. Vamos agora partir pelo Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui Tiago já faz a introdução. Algumas versões falam eu, Tiago. Então ele não se põe aqui, logo no começo ele não, como ele era irmão de Cristo, ele não se iguala a Cristo. Ele não tem a sabedoria, até porque Paulo fala que Tiago foi um dos pilares da igreja. Ele participou de um concílio sobre se os judeus os cristãos agora deveriam fazer a circuncisão ou não. E ele fala: Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Se a gente pegar a palavra original do grego aqui, servo quer dizer escravo. Então ele está submisso a Deus e a Cristo. Ele não se iguala, ele não fala que é o detentor da carga, ou ele não se vangloria falando que tem um conhecimento. Então vamos começar no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, do 2 ao 4. Está escrito: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Parece meio contraditório, ou algo que não cai bem, a gente passar por tribulação ou por alguma aflição e a gente ser feliz. Mas Tiago fala isso, que a gente precisa ser feliz na tribulação, a gente precisa ter esperança em Cristo, precisa ter esperança em Deus, que quando a gente passa por tribulação, se a gente conhecesse o que Deus sabe, a gente passaria por tribulação muito feliz, porque a gente saberia do futuro. E muitas vezes a gente tem que olhar com esse olhar que a nossa esperança está em Cristo, está em Deus, que Ele vai vir com um novo reino, que não vai ter pandemia, não vai ter aflição, não vai ter choro, não vai ter dor. E aqui Tiago fala justamente isso. E o legal de se conhecer isso e ler isso, também é que a gente pode pensar em Abraão. E quando Abraão passou por uma tribulação, por matar, ter que sacrificar o seu filho, Isaac, de repente, se a gente pegar ali e ler com mais afim esse texto, a gente vai ver que Deus queria tratar uma parte do caráter de Abraão. Porque depois que Isaac nasceu, Isaac era para cá, Isaac era para lá, ele estava virando a esperança da felicidade de Abraão era Isaac. E Deus mandou sacrificar, dizendo: eu estou no controle de tudo, e eu sou soberano. Muitas vezes nas tribulações Deus quer tratar várias áreas da nossa vida, várias áreas
nosso caráter que precisa ser mudado. E por isso que fala, tem alegria, Tiago fala, nesse contexto que os cristãos que estão passando por tribulação, por não negar a Cristo ou se converter ao cristianismo, eles estão falando, tem alegria por isso, porque a esperança não está nesse mundo, mas na volta de Cristo. Em Cristo vir nesse mundo, Deus instituir agora de uma vez por todas a Nova Jerusalém. E é nesse contexto que Paulo está falando aqui. Agora o próximo versículo eu gostaria de ler do 5 ao 12. Está escrito: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberadamente e nada lhes imprópria, e se lhes há concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos seus caminhos. O irmão, porém de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança e provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que amam. Aqui ele fala sobre a perseverança das aflições que os cristãos estão tendo, das perseguição, e está falando, peça com sabedoria, peça sabedoria no meio da tribulação, porque a tribulação vem para nos dar, ser mais sábios, dar sabedoria de Deus, para Deus revelar o seu caráter. E o interessante é que C.S. Lewis fala que todo momento Deus está sussurrando nossos ouvidos, mas nas tribulações Deus está gritando. E Tiago compara a gente aqui como o mar, porque uma hora, se a gente for ver o mar, uma hora a onda está lá em cima, uma hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. O que ele fala isso para a gente pedir com fé e comparar isso ao mar? Porque no momento que a gente está passando por uma tribulação, a gente não pode falar num dia, essa tribulação vem de Deus. E no outro dia, não, isso aí não vem de Deus. Aí passa, não, mas isso aí vem de Deus. A gente não pode ser inconstante que nem o mar, mas sim pedir a sabedoria durante a aflição. A gente deveria pedir, de repente fazer uma oração. Se essa tribulação, se essa dor está vindo para a glória de Deus, que seja bem-vinda. E é nesse contexto, que Tiago quer falar aos cristãos que estão sendo perseguidos. Se vocês estão sendo perseguidos, se vocês estão passando por aflições, que nem ele fala ali, os irmãos que são pobres ali e vendo os ricos, se glorie não, glorie a Deus por isso, seja feliz por isso, porque os ricos são que nem as ervas do campo, vem o sol e seca, e isso é passageiro, porque como eu disse anteriormente, a esperança não está neste mundo, mas está em Cristo Jesus. Agora eu gostaria de ler do versículo 13 ao versículo 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Seja ali. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado porque Deus, por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está esta, o trai seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança, pois segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Aqui fala sobre o pecado, sobre a cobiça, e Tim Keller fala algo interessante, que ele trata essa cobiça que pode ser traduzida como um super desejo. Quando a gente põe o nosso desejo, nossa esperança de felicidade em algum objeto, não em Cristo. Quando a gente acha que o nosso namoro, o nosso casamento, o nosso carro, o nosso emprego vai nos fazer feliz. E pode ter certeza, se a gente encontrar isso e obter isso, a gente não vai ser feliz.
vai faltar um vazio no nosso coração que só é completo quando a gente tem Cristo Jesus. E legal que Tiago fala aqui que sobre a tentação. Antes ele estava falando sobre tribulação e aflição. E ele fala, tribulação e aflição vem de Deus. Isso traz sabedoria, isso dá a gente, Deus se revela a nós e a gente pode conhecer mais de Deus. Mas a tentação ele fala que não vem de Deus, porque ele é contra a natureza de Deus, é contra o caráter de Deus. E ele fala, se a gente dá essa cobiça, esse lugar de super desejo, essa tentação, a gente cai, porque é concebido gera, a gente, vamos dizer, é fruto do pecado. A gente é filho do pecado, se a gente aceita essa cobiça. E como a gente pode ver, a provação, vamos ver, voltando lá a Jesus, quando ele passou a tentação no deserto. Quando ele foi lá, ele passou por aflição. E tudo bem, isso veio de Deus, porque ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Então, a aflição vem de Deus, vem para a gente crescer, ter maturidade na fé, mas a tentação vem para derrubar. Como Jesus ali estava no deserto e o diabo veio tentar ele não veio tentar para edificar ele, mas sim para derrubar. E a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente atribui a Deus. Essa tentação veio de Deus. Não, nenhuma tentação vem de Deus. A aflição pode vir de Deus sim, para a gente ter maturidade na fé, ser maduro. Mas a tentação sempre vem para nos derrubar. E a gente tem que ver aonde a gente está colocando o nosso Deus, que nem na cobiça ali. Se a gente está colocando o nosso Deus no carro, nosso Deus no futebol, nosso Deus no namoro, nosso Deus no casamento, nosso Deus no trabalho. O que a gente está super desejando, tendo essa cobiça que Tiago fala. E para encerrar, eu gostaria de ler o versículo 19 ao versículo 27. Está escrito: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelha-se a homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois si mesmo se compreende, se retira e se logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que se considera atentamente na perfeita lei da liberdade e nela persevera, sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando-se referir à língua, antes se enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está falando aqui? Sobre a gente falar principalmente sobre a língua ali, ele já logo começa a falar sobre muito engraçado que a gente fala sobre a língua, que é a gente vê que a gente peca muito pelo falar, nossa ira, às vezes querer fazer justiça, mas a gente vê que isso não vem de Deus. E o Tiago dá um principal ensinamento que eu acho que ele quer dizer aqui, na minha opinião, é essa aqui, que ele fala sobre o espelho. O que ele diz aqui, sobre o espelho? Quando a gente vai no espelho é pra gente ver como que a gente está. Se a gente está arrumado, se nosso cabelo se a gente está bem vestido, se nosso cabelo está no lugar, está certinho ali, está arrumado como a gente quer. Então ele compara isso. Se a gente vai logo no espelho e olha e vê os nossos defeitos, e logo sai e se esquece, isso é uma religiosidade vã, que nem ele fala. Porque a gente viu o nosso erro, a gente viu que a gente está falando, está se irando, está falando demais do que deveria, não na hora certa, como deveria falar. Ele compara a este homem, que a gente vê que a gente está errando, mas a gente não expõe isso a Deus para mudar. E ele fala depois que a religião que ele
que ele fala que a religião do nosso Deus que é certa, ele fala aqui, é visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que ele fala? Amor ao próximo. A gente ter amor ao próximo, essa é a religião de Deus. Ele não está falando da religião, vamos dizer, evangélica, batista, luterana, algo. Ele está falando sobre o amor ao próximo e a gente se isolar do mundo no intuito de não se contaminar. Isolar, que eu estou dizendo, não ter a cobiça, não ter a ira em nosso coração e até mesmo a nossa língua para falar o que a gente pensa, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nesse sentido que eu falo, se isolar, se procurar ser santo. O que eu acho, na minha opinião, aqui que a gente deveria refletir é ver o caráter de Cristo, como que ele viveu, e ser submisso a ele. Como ele falou, foi submisso ao Pai no momento que ele falou que ele estava angustiado ali nas vésperas de morrer. Ele falou: Pai, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a nossa oração tem que ser essa. Se as aflições estão vindo para a glória de Deus, que ela seja bem-vinda. Que a gente possa ter a esperança em Deus. Que a gente possa ser feliz em Deus. E que a gente não possa atribuir a nossa felicidade às coisas que a gente está vivendo momentaneamente, mas sim em Deus. Amém?